Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, A paz do Senhor. Estamos iniciando, então, mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós estamos aqui na nossa sede geral, Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso pastor superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Eu estou aqui neste momento, eu sou a irmã Miriam, nós somos da área Bom Jesus.
As irmãs vão estar se apresentando aqui também. Glória a Deus. A paz do Senhor a todas as irmãs, irmãos, ouvintes. Sou a diaconisa irmã Rosângela e congrego na área Bom Jesus. Paz do Senhor a todos que estão videologados aqui conosco. Sou a irmã Letícia da área Bom Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos aqui, então, hoje com um tema, né? Que o tema, então, é um versículo muito, muito importante, né? Que nós estamos num programa da Superintendência da Juventude. Alguns até podem perguntar, mas estão falando sobre crianças. Mas nós vemos, né, que os jovens, eles são a geração eleita. As crianças são a próxima geração, né, que virão após nós, jovens, serão os futuros pastores, futuros obreiros, obreiras da casa de Deus. E hoje nós temos um tema um pouquinho especial, com uma irmã um pouquinho especial também, né? Nós temos aqui, que praticamente deu escola bíblica para metade do ministério, se não um pouquinho mais, né? Glória a Jesus. Né, irmã Rosângela? É verdade. Glórias a Deus. Nós vamos estar lendo, então, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, uma passagem bem conhecida. Quando nós lembramos de crianças, falamos sobre crianças, sobre o jovem, né? Nós lembramos dessa passagem. A irmã Rosângela pode estar lendo para nós, então. 22 de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa é a minha tradução. E aí nós vemos, né? Então vamos estar dando início. Quero pedir para os irmãos que estão nos assistindo também, compartilhe, para que vidas possam ser alcançadas, né? E jovens possam estar participando dessa programação. Creio que Deus tem algo tremendo, né? Para estar falando conosco e com você que está nos assistindo neste momento. Então, nós, falando um pouquinho sobre esse tema, né? Ensina, instrui a criança no caminho que deve andar, que ainda quando estiver velho não vai se desviar. A irmã Rosângela, então, ela vai estar contando, assim, um pouquinho da trajetória dela, né? Nós já trouxemos a irmã Rosângela aqui alguma vez, uma vez conosco, mas ela vai estar falando mais um pouquinho desse ministério, né? Que é o Ministério Infantil, ao qual a irmã Rosângela tem, né, dedicado, assim, a sua vida, praticamente neste ministério, trabalhando com as crianças. E vai nos falar um pouquinho, irmã Rosângela, como que é, trazendo também o retiro geral, regional que nós tivemos agora nesse final de semana, o retiro infantil. Como que a irmã vê, né, esse trabalho do ministério em relação às crianças? É um investimento, né? É um investimento e é uma revelação vinda de Deus para o coração do nosso pastor, né? Para que muitas crianças possam crescer e aprender. A gente vê muitas crianças por aí, até em outros ministérios, mas não tem aquele encontro com Jesus. E nesse domingo agora, que foi nosso retiro de regiões, Regional. né, regional, Jesus ali batizou muitas crianças com o Espírito Santo, e muitas crianças, eu vi muitas crianças com dons, né, outras crianças lendo, dando testemunho, outros tocando, né? Foi maravilhoso. Então, é um crescimento, né? É importante que os pais, né, ensine, como diz a palavra, ensine o menino ou a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, ela não se desviará. Mas o que é o ensinamento? O ensinamento da palavra de Deus é o cotidiano, né, irmã Letícia? É o cotidiano. Não é tu dar um livrinho ou uma coisinha para a criança ali e ficar estagnado. Não, a criança não, tu tem que ensinar com o teu exemplo, né? Ela vai ver o crescimento da criança, daquela criança, vai ser conforme o testemunho do pai e da mãe, né? Que vai ensinando com o seu próprio testemunho, vai falando, vai orando, vai mostrando, né? Eu sei que eu gosto muito, às vezes, a irmã Maria conta, a irmã Maria Schmidt, conheço ela há muitos anos. A irmã Gladys às vezes contava o que a irmã Maria Schmidt fazia. Ela fazia assim, ela pegava o acordeon, aí que eles contam, né? E tocava, e gravava, e depois botava os filhos para escutar. Um incentivo, né? E as meninas, a irmã Gladys brincava, né, com as bonecas e botava o nome das bíblicos, né? E ali foi, sabe? As crianças, então, foram crescendo, porque as crianças vão pegando gosto às coisas de Deus, entendeu?
Porque o mundo aí fora, ele está assim ó, com uma bagagem grande de ensinar as crianças, até dentro de certas denominações, crianças assim, elas fazem aquele trabalho, e isso, eu fui, irmãos, antes do Ministério Restauração, eu era convidada muito, eu dirigi um coral ali, desde o tempo da Havaí, depois baixou uma pessoa, tinha muitas crianças, quase 60 crianças, então, às vezes, nós éramos convidados para estar em certos lugares cantando, né? E aí eu cheguei, nós fomos convidados num certo lugar, para um outro ministério, com as crianças, eu cheguei lá, até bola dentro da igreja jogando. As meninas, assim, então eu vi ali, mas eu queria, com as nossas crianças, eu disse, não, aí não, né? Nossas crianças não, nosso ministério ali não. Então, assim, sabe, é importante ensinar os nossos filhos, que Deus tem dado para o Ministério Restauração muitas maneiras de ensinar os nossos filhos. Orações, jejum, estratégia. Agora, com essas orações, das 10 às 11, com as crianças, muitas crianças, até a filha da nossa irmã aqui, do nosso irmão, está participando. A Luísa gosta muito. Né? É muito importante ver aquelas crianças orando, chorando, clamando. Isso é muito importante. Outra coisa também que é muito importante é fazerem culto doméstico. Né? Antigamente, pessoas faziam culto doméstico. E as crianças cantavam, as crianças faziam culto, as crianças pegavam o violãozinho, cantavam. Um era, às vezes, até brincadeiras, assim, um era Davi, outro é Golias, porque as crianças vão pegando gosto disso aí. Porque o que está acontecendo agora? Agora, nesta época, nesse tempo, é o celular. Né? As crianças o celular está roubando a infantilidade das crianças, estão tirando as crianças do foco. Né? Até mesmo, eu digo assim, histórias bíblicas dentro do celular, mas o inimigo ele é muito astucioso. É muito astucioso. Então, ele procura alguma estratégia. Nos mínimos detalhes, né, irmã Rosângela? Ele pega as crianças nos mínimos detalhes. Parece que não tem problema, mas ele está trabalhando ali dentro. E é muito perigoso. E às vezes, até, tem alguma irmã que eu não me recordo agora, creio que foi até a irmã Letícia, que já comentou conosco sobre os desenhos, né? Que tem coisas que nós não vemos, mas a criança, assim como nós sempre ouvimos alguém dizer, não, a criança ela tá ali, tá brincando no horário do culto, mas ela tá entendendo. Não, ela tá recebendo, né, a palavra, os louvores, ela tá recebendo, porque ela pode estar ali no mundinho dela, na brincadeira dela, mas a palavra tá sendo, a sementinha tá sendo lançada. É verdade. E assim é em tudo. Às vezes nós pensamos, eu me recordo até quando nós éramos pequenos, assim, né, que às vezes, numa conversa ali em família, alguém falava, não, pode falar que ela não entende. Mas aí a gente estava assim, não, deixa eu continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo e vamos ver o que elas vão falar, porque eu estava entendendo. E as crianças são assim, né? Às vezes a gente olha, não está entendendo nada, pode falar, pode dar um desenho ali que não vai ter nada, aquele desenho é algo inocente, não tem maldade nenhuma. Mas a criança pega ali, nos mínimos detalhes, né? Algo que nós não vemos, a criança vai captando. Ela vai captando. Agora eu estou me lembrando do nosso culto, nós tivemos na UF agora, domingo, né? Domingo. E nós estávamos no coral e não tínhamos cantado o hino, nós cantamos no culto da UF. E não era nem um culto da UF, era um culto que era especial, né? Era o culto do ponto de pregação ali no irmão Paulo Rampirini, mas foi na igreja porque estava chovendo. E o coral, eu sempre canto o coral da UF e canto o coral geral, né? Que é da nossa irmã Miriam aqui. E aí nós não cantamos, mas o filho do pastor, nós chamamos de Miguelzinho, né? Atelinho até, ele chegou e disse, foi correndo, pai, o coral geral não cantou. Né? Quer dizer que então ele está ligado. Então ele pegou, depois nós estávamos todo mundo ali na frente, ele pegou o celular, começou a filmar e escutava o som, estava lá na caixa de som, né, olhando. Aí eu disse para o meu esposo, aí ele disse assim, não, porque ele vê o pastor fazer. Né? Então a criança, ela copia o que o pai e a mãe fazem. Como diz o ditado popular, né? O exemplo arrasta. O exemplo Sendo ele bom ou ruim, ele arrasta. Ele arrasta, porque a gente vê crianças assim, infelizmente do mundo, né? Uma vez eu estava saindo do culto ali e passei ali na vila, né, e estava passando, tinha uma menina de 2 anos, cantando umas músicas, rebolando até embaixo. Eu fiquei apavorada, uma criança, entende? Ela está aprendendo aquilo que ela está vendo dentro de casa.
Né? Ela está vendo aquilo dentro de casa. A irmã Marilis, do irmão Givanildo, vocês se lembram, né? Quando nós fazia culto ali na garagem. Sim, sim. Quantas crianças ali, diz que dentro crianças pequenas, né? Dentro de casa, viam coisas assim, meu pai lá tem uma arma lá em cima do roupeiro, dizia o tipo de arma. Então, eles estão aprendendo, essas crianças estão crescendo, por isso que tem muitas crianças no crime, infelizmente. Né? Porque não conhece a palavra de Deus, não sabe, conhece Jesus, porque aquele Jesus da cruz, mas eles não têm o conhecimento, não têm um encontro com Deus. Né? Por isso que nós temos que ensinar a criança. A Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar. Né? Que quando for velho não se desviará dele, mas tem que ensinar, tem que dar exemplo, e a semente tem que ser falada, tem que ser pregada. Quantas crianças, quantos adultos, irmãos, pastores, eles são hoje, eu fui de uma escola, né? Saíram, mas voltaram, mas participaram de uma escola dominical, participaram de um culto. Né? Tem um menino lá, filho da irmã, sobrinho da irmã Raquel, lá da nossa área, aquele menino, né, a mãe não é crente, a tia leva. O menino tem 8 anos, o menino tem uma sede das coisas de Deus, crescer. E busca Deus. É isso que é importante. Aleluia. É isso que é importante. Então, nós temos que ensinar, nós temos que falar, nós temos que orar, né? Levar a criança a ter o desejo, o sentimento, né? A irmã Maria sempre conta. Eu sempre dou exemplo da irmã Maria, porque eu conheço ela, eu conheço a família, que ela fazia o jejum, né? Então, com as crianças, era o pastor James, fazia, olha só, ele fazia o jejum, todo no jejum, ele ia lá brincar, daqui a pouco ele voltava de novo para o jejum. Então, o pastor Humberto, a irmã Maria diz assim, esse bife é o maior é o para ele, esse é o jejum. Então, é um incentivo, né? Uhum. Incentivo, então a gente tem que incentivar as crianças, não com presente, com brinquedo, não é isso assim, mostrando que Deus se agrada da criança, né? Que se agrada daquela criança. Imagina uma criança orando, imagina movimento o mundo espiritual. Imagina agora que essas orações das crianças, não desprezando as outras orações, eu acho maravilhoso ver crianças chorando, clamando a Deus. Glória a Deus. E é tremendo, né, a forma que Deus trabalha. Depois nós vamos ter aqui também a irmã Emily. Eu sou um fruto, né, das escolas bíblicas, a irmã Emily também, que vai estar aqui participando aqui um pouquinho com a gente. Todos nós temos uma participaçãozinha especial ali, né? Sim. A gente vai estar comentando um pouquinho como é que foi, assim, crescer dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E mesmo assim, o diabo tem os seus meios de entrar na mente, ainda mais ali naquela época da adolescência, da juventude, ao qual, se nós não estamos bem firmes, assim, porque a palavra diz... O que a palavra nos diz, irmã Rosângela, irmã Letícia? A palavra diz ensina. Ensinar. Né? Então, aquilo não tem que partir das crianças, no caso. Uma criança, com certeza, aprende muita coisa sozinho, mas nesse quesito da palavra de Deus, a palavra está nos dizendo, ensina. Não, e olha que interessante que a irmã Miri está falando, que está no livro do Ministério da Mulher Obreira, né? Quando fala ali dos filhos, diz assim, ó, uma criança, adolescente ou jovem não conhece a sua própria natureza, não conhece a força dos seus impulsos, nem a intensidade das suas emoções, não conhece a traição da sua imprudência. Se não houver quem freie essas inclinações desde os primeiros anos de vida, esse frágil ser humano terá toda a sua existência arruinada, imagina. Porque a criança ali, ela ainda não tem aquele entendimento de fato, o que é errado, o que é certo. Ela não sabe ainda o que é carne, o que são obras da carne, que aquele mal está ali dentro dela, que ela já nasceu com aquele pecado, ela já nasceu com aquela inclinação. Ela não sabe. Então, ali, daí fala lá em Deuteronômios, né? Deuteronômio 6, versículo 6. E estas palavras, a palavra de Deus, né? Os ensinamentos do Senhor, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o que a palavra está falando?
e as ensinarás, como a irmã Miriam falou. Então, às vezes, a gente acaba futuramente, né, correndo o risco de perder os nossos filhos na fase da adolescência, porque é uma fase onde o diabo ele vem com tudo. Porque um jovem que ele vem lá do mundo, ele já sabe que o mundo não é bom. Agora, aquele jovem que cresce na presença de Deus, o diabo começa a querer colocar o quê? Curiosidade. É verdade. Só que a gente tem que ensinar que não tem nada de bom para conhecer lá. Desde pequenininho a gente tem que conversar e explicar para os nossos filhos, né? É assim que eu faço com a Luísa. A Luísa, quando ela era menorzinha, é como a palavra diz, a gente desde pequenininho, ela não compreendia tanto. Quando eu dizia para ela na consagração das crianças que ela tinha que ir de jejum, ela não entendia, ela não sabia o que era jejum. Ela chorava e eu tentava explicar e ela chorava, ela falava, mas eu quero comer. A carne, né? Carne não é fácil. E eu, né? não, Sabe tu que tem pode. que... Só que hoje, olha como... E eu ali, e eu levava de jejum, aquilo doía no meu coração, porque a gente... Tipo, eu tava agindo espiritualmente, mas tem a minha emoção humana como mãe. Aquilo doía, assim, e a carne... Ai, tadinha, dá pra ela comer, ela já é tão magrinha. Eu tá repreendido, Satanás, ela vai de jejum, mas doía em mim, como com o meu amor humano de mãe, de mãe, né? doía, né? E hoje eu vejo que quando eu falo, amanhã tem consagração das crianças dela, ai, tem que ir de jejum. Mas não faz aquele criança fala assim, ai, tem que jejuar sabe, amanhã. né? Ela já sabe. Aí eu pego e pergunto, tu sabe o porquê que tu tem que jejuar, Luísa? Aí explico pra ela o porquê que ela tem que jejuar. Que ela tem que vencer a natureza dela. Explico num linguajar infantil, né? Eu falo, Luísa, tu tem que ver que a salvação é individual. Tu não vai ir pro céu por ser minha filha. Tu não vai ir pro céu por ter mãe e pai cristão. Tu tem que lutar pela tua salvação. Eu falo pra ela. E eu disse pra ela esses tempos, eu disse, Luísa, tu sabia que uma única coisa tu não tem como escolher. Tu nunca vai poder escolher. É de não morrer. Todo ser humano vai morrer, eu falei pra ela. Ela, mas por quê? Porque vai morrer. É assim que Deus fez o ser humano. Então, enquanto tu tá vivo, tu tem escolha. Tu pode escolher servir a Deus ou servir ao diabo, servir ao mundo. Só que uma coisa tu não pode escolher. Que é, eu nunca vou morrer. Um dia tu vai morrer. Só que daí tu vai ter que escolher. Tu quer ir pro céu ou tu quer ir pro inferno? Eu falei pra ela. E ela, eu quero ir pro céu. Eu falei, então o que tu precisa fazer para te ir pro céu? Tu precisa obedecer o que eu te falo, o que eu te ensino. Tu precisa desde agora orar, pedir para Deus, guardar o teu futuro, pedir para Deus, né, que tu quer ir pro céu, que tu não quer conhecer o mundo. Desde agora. Então eu explico e a gente tem que ser assim claro com os nossos filhos. Quando a Luísa, é porque a rebeldia tá no coração, tá na carne, tá na natureza. E daí, quando eu vejo que ela tá demais, eu pego esses videozinhos do inferno e mostro pra ela. Olha, Luísa, é verdade. Leio a Bíblia, eu vou lá em Apocalipse, leio do juízo final, eu falo, não é brincadeira, minha filha. E eu falo pra ela, eu leio lá, eu falo, saber que lá em Apocalipse se abrirão livros. E vai ter o livro das obras. E eu sempre, pra ela ter temor de Deus, não de mim. Eu falo, Luísa, tu não tem que temer a mim. Tu pode ir lá no colégio, onde quer que tu for, fazer algo de errado. Ah, minha mãe não vai saber, mas eu quero que tu tenha uma ciência. Eu não vou saber. Mas existem livros lá no céu e tudo que tu faz não escapa dos olhos do Senhor. Aleluia. Os anjos estão anotando tudo. Tu pode enganar a mim, tu pode mentir pra mim, mas o Senhor tu jamais vai mentir. Ela fica aquele zoião assim, ó. Mas eu não faço, Nadia. Eu só tô te avisando, porque Deus tá anotando. E daí eu falo pra ela, e naquele grande dia vão ser abertos livros, e o anjo vai dizer, olha aqui a Luísa, ó, fazendo isso aqui escondido da mãe dela. E ela, tu acha, Deus vê tudo, Luísa, tu pode mentir pra mim. Daí, porque eu já penso lá na frente, na juventude dela. Por isso que o tema, a gente tem que olhar os nossos filhos lá na frente. Porque eu sei que lá na frente vai ter as batalhas. Hoje ela é uma criança, mas e lá na frente? Eu tô me preparando, que nem o pastor Humberto uma vez falou.
A gente está acostumado a orar quando vem o problema. Não, a gente tem que orar preventivamente. Então, desde agora, eu já oro preventivo. Eu já oro pela adolescência dela. Eu já oro muitas vezes quando eu vou orar pela Luísa. Sabe aquela dor, assim, como se a minha filha tivesse adolescente querendo se desviar. E eu ali, eu falo, não, Senhor, tem misericórdia. Não deixa a Luísa se desviar na adolescência. Tem misericórdia. E ali eu começo a orar pelos jovens também da igreja. Por quê? Porque a gente sentindo essa dor, a gente consegue ter forças para lutar pelos nossos filhos. Porque se a gente não lutar pelos nossos filhos agora, a gente vai perder na juventude. É a mesma coisa assim. A Luísa crescer sem orar, sem eu ensinar ela, sem ela me ver orar, sem ela ter ali, sabe, um ensinamento ali. Aí depois de jovem, lá com seus 10, 12 anos, eu vou pegar e vou falar, não, Luísa, agora tu vai começar a jejuar, agora tu vai começar a orar, tu já é jovem. Não vai querer. Porque tem que se criar um hábito. Tem que nem fala, tem que plantar hoje para colher amanhã. Aí depois, muitas vezes, chega na juventude, ai, que meu filho não gosta de orar, que meu filho tá rebelde, mas quem sabe, será que não foi lá atrás que deixou de plantar alguma coisa? Deixou de ensinar? É isso que a gente tem. E eu lembro que agora a gente tá acordando no Meet, né, de madrugada para orar, e eu comecei assim, o Espírito Santo falou, acorda a Luísa para orar. Então, isso partiu de mim. Eu falei, vou acordar ela para orar. Então, ela acordava assim, tem que orar. Eu te expliquei que a salvação é individual, tu tem que fazer por ti. E ela começou a orar. Só que daí eu comecei, não, tadinha, né? Acordada de madrugada, uma criança para orar, né? Daí já entrou a carne, né? Né? Daí a emoção humana ali, de mãe. Isso é verdade. Aí eu peguei e deixei uns dias assim, não vou acordar ela, tadinha. Não, ela já ora no das criancinhas, das 10 às 11, tá bom. Porque o diabo sempre vai querer não deixar a gente ir pra guerra, né? Ele quer a gente no mumuzinho, né? Aí, ela pegou bem assim, ó, de noite, foi ontem à noite, ela veio assim, ela já orou no Meet dessa madrugada, né? Oi? Aleluia. Ela orou no Meet nessa madrugada, né? Mas, tipo, porque ela pediu pra me acordar ela, olha que interessante. Ela pegou assim, mãe, tu não anda mais me acordando pra orar, eu quero orar no Meet com vocês. Glória a Daí eu Deus. falei, tá, mas qual, no da madrugada? Dela, sim. E eu, Super, vou te prazer, acordar. oração. Aí eu peguei, daí eu falei, Guilherme, acorda a Luísa. O Guilherme acordou ela e ela orou. E eu fiquei tão feliz porque partiu dela. Então, olha os frutos. Já tá dando frutos, Por né? quê? Porque tá criando-se um hábito, O hábito. entendeu? Hábito. Só que daí a gente tem que saber separar, né, a emoção humana pro Espírito Santo. O Espírito Santo tá falando, ó, puxa tua filha, ensina tua filha, eu tenho um projeto, né, pros teus filhos. Deus muitas vezes fala pros pais. Só que daí, às vezes, a gente, tadinha. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Sim. Até Glória a Deus. nessa questão, nós vemos, assim, bastante, até em retiros, né? Não só nas crianças, mas jovens. Às vezes vem um jovem, não, eu não vou porque meu pai não deixou. Aí, por exemplo, agora nós vamos ter, no final do mês, nós temos o nosso retiro regional, né? Ali da nossa região, sub-região leste. Aí tem um jovenzinho mais novinho, não, porque lá é frio, a gente tá pleno final de agosto. Lá vai estar frio, ou vai estar chovendo, e vai ser ruim, mas lá tem ar-condicionado, tu vai estar bem quentinho, leva tuas cobertinhas, vai estar, sabe? Até nisso nós vemos, assim, muitas vezes os pais meio que travando o avanço espiritual dos filhos, né? Tipo, e tentando, não que faça isso propositalmente, assim, mas nós vemos, assim, uma falta de sabedoria, algumas vezes de, né, não, mas não vai nisso. Vamos numa vigília. Não, mas não dá para ir na vigília porque no domingo eu já tenho alguma coisa para fazer. Às vezes falta um pouquinho de discernimento, né, da parte dos pais também, para incentivar o adolescente, o jovem, a estar mais presente na juventude, né? Nós vemos, é um trabalho tremendo, assim, que nós vemos. Agora, creio que na próxima semana nós teremos a nossa vigília geral também, e nós vemos o quanto o Espírito de Deus trabalha no nosso meio. Não só de vir aqui sentir a glória de Deus, porque sentir a glória de Deus,
né? Nós viemos aqui, podemos vir de uma forma, sentir a glória de Deus e voltar da mesma maneira, não. Mas quantas vidas são transformadas, né, nesses eventos? Num retiro geral infantil, como crianças que foram batizadas com o Espírito Santo, nas vigílias da juventude, que jovens, adolescentes são batizados pelo Espírito Santo e tem um encontro com Deus, né? A importância de insistir para que uma hora todos nós vamos ter um encontro com Deus, né? Ele pode demorar ou não, mas se nós perseverarmos, nós vamos ter um encontro com Deus. Sim, porque a importância, assim, tipo, da gente ensinar os nossos filhos, porque vai chegar um momento ali que vai ser eles e Deus. A gente tem que auxiliar até onde a gente puder, né? Mas vai chegar um momento que eles vão estar, assim, mais moços, que nem a irmã Mírio, que nem a irmã Emily, que vai entrar aqui, e vão ter as suas próprias experiências com Deus, que a irmã Mírio vai estar contando dela, a Emily também. Então, tipo, né? Mas porque foi plantado ali. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, enquanto as irmãs falavam, eu lembrei assim, ó. A criança entregue a si mesmo é envergonha do pai. Imagina se o pai não ensina, vai passar vergonha. E agora também estava me lembrando de um fato que nós tivemos ali na Lua do Pinheiro, que foi o encontro regional, né? Aí depois dali, nós estávamos tomando um alimento, chegou um jovem, me cumprimentou, um irmão já com o filho. Paz, senhor, irmã Rosane, paz, senhor, você não se lembra de mim? Eu disse, não. Se lembra da Vigário? Eu disse, não. Na Vigária, eu comecei por misericórdia, quando houve a separação do outro ministério com a restauração. Então, eu fazia vigília ali. Tinha jovem de 13, 12 anos que iam para a vigília, ficava a noite toda, mas quase 5 anos comigo orando. Então, e aquele você orava com a irmã. Eu disse, não me lembro de ti, mas eu orava. Eu tinha 14 anos. E agora é um homem casado com filho. E perseverou até o fim. Lindo aquilo ali, né? Deus. Eu fiquei muito feliz que vale a pena. A Bíblia também fala, como eu falou, a Bíblia também fala que nós temos que inculcar a palavra. Inculcar quer dizer, botar lá dentro, abrir e botar a palavra. Persistir. Eu não quero, a Karen não quer. A Karen não quer mesmo. Mas nós temos que insistir. E nós não vamos se arrepender. Sim, às vezes a gente quer facilidades, a gente quer terceirizar a educação do nosso filho. Eu não vou ensinar para isso. Tem a irmã Rosângela, que é do Pilar Infantil. Misericórdia. Começa lá dentro do lar. E eu digo até a nossa vida espiritual. Sim. Se a gente não tem uma vida espiritual que agrade a Deus lá na nossa casa, vai ser inútil dentro da igreja. Vai ser inútil. Vamos estar sendo religiosos. Vai ser inútil. Entendeu? Até porque eu creio que o que mais agrada ao Senhor não é o que a gente faz dentro da igreja. Claro, agrada a Deus. Mas é o que a gente faz fora. Isso agrada. Porque daí ali Deus vê. É pra mim. Ela tá se colocando de joelhos quando aqui, tá se humilhando sozinho, pra onde mim. não tem ninguém vendo. É pra mim. Ela não tá querendo se aparecer pra ninguém. Ela não tá querendo mostrar que é isso, que é aquilo, que é cheia da minha presença, que é espiritual. É pra mim, é só pra mim. Então, eu creio que a adoração, assim, que mais alegra a Deus é quando só Ele está nos vendo. Porque Ele vê que é pra Ele, sabe? Aleluia. Glória a Deus. A irmã Letícia, então, pode estar lendo os irmãos que estão aqui junto conosco, participando dessa programação. Os irmãos compartilhem esse programa. Gilene Vieira. Deus abençoe a todos os irmãos. Glória é minha mãe, a Jesus. glória a Deus. Aleluia. Alex Correia, paz do Senhor Jesus. Guilherme Maciel, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe as guerreiras de Jesus Cristo. Glória Aleluia. a Deus. Andressa Maciel, paz do Senhor Jesus. Fran, glória a Deus. A irmã Rosângela foi minha professora da EBD e do meu irmão Guilherme no tempo da Bento Gonçalves. Deus abençoe a irmã. Leomar Oliveira, a paz do Senhor Jesus. Juventude. Christian Tunes, glória a Deus. Saí agora da igreja. Que Deus abençoe a nossa juventude e líder irmão Guilherme. Jonas Silva, a paz do Senhor. Paz, oração e união. Clênio Buges, paz, oração e união. Deus na frente. Área Aleluia. Barra do Ribeiro. Irmão Cristiana Muller. Irmã Rosângela, uma serva de Deus. Glória a Deus. Reni, glória a Deus. Vera Gomes, peço oração por minha família
e minha saúde. Roseli Nunes, Deus abençoe a vida das minhas irmãs. Irmã Cristiana Muller, oração pelo jovem Pedro. Ricardo Bragé, glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Franciele Bintecourt, paz, oração, união. Aleluia. Aleluia. Michele Blasi, a paz do Senhor, área de Boa Vista, do INCRA. Paulo Jair Lopes dos Santos, glórias a Deus. Marizane Santos, glórias a Deus. Roberto Luciano, paz do Senhor, glórias a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão aqui conosco. Neste momento nós vamos fazer um intervalo. Aleluia. Vamos estar glórias a escutando um Deus. louvor e nós já retornamos com os irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quantos querem se encontrar com o noivo? Levanta a mão. Quantos querem se encontrar com o noivo? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Diga, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O encontro do noivo com a igreja Oh, será glória a Deus! tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. Vai adorando. Quem tem azeite na botija vai se encontrar com o noivo. Não pode faltar gente. Não pode faltar gente. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar Aleluia. que o dinheiro não pode comprar. O Eu agio creio. por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. Minha igreja alguém vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Eu creio que vamos abraçar o Senhor. O encontro. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. Quantos aguardam o noivo? Somos a geração que espera a sua volta, Rei da glória. Somos a geração
geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz o avivamento. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo, aleluia. e ali nós o adoraremos. Será tão lindo, Oh glória! Oh glória! Teu avivamento, Senhor, teu avivamento, o teu avivamento, o teu avivamento. Somos a geração somos a geração Força! que busca a sua face, Oh, coisa boa! te adora. Olha a brisa de Deus! Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. Somos a geração que espera a sua volta. Rei da glória. Maranata! Somos a geração que Maranata! busca a sua face. Te adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz Traz o avivamento! o encontro do noivo. Toranonos. Só igreja. Meu Deus. Coisa linda. Olha a brisa do Espírito de Deus. Olha o ventinho de Deus aí. Estão sentindo, estão sentindo, estão sentindo? Olha a brisa, olha a brisa. A glória de Deus está sobre a tua vida. A glória de Deus está sobre nós. A presença de Deus está sobre a tua vida. Oh, glória ao nome do Cordeiro. Aleluia, ainda em pé, meus irmãos. Está chegando o nosso pastor presidente, pastor Humberto. Dá para dar glória a Deus, juventude. Glória a Deus, estamos aqui de volta, então. Glória a Jesus. Nossa irmã Emily aqui está participando conosco. Paz do Nós vamos Senhor. estar pedindo para ela fazer a leitura do nosso versículo tema que nós estamos aqui estudando hoje. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6.
Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aleluia. Glória a Jesus. Assim como eu tinha falado, né, a irmã Emily também é um frutinho das escolas bíblicas, né? Agora nós vamos estar passando um pouquinho da palavra para a irmã Rosângela, né, diaconisa irmã Rosângela. Vai estar aí fazendo umas perguntinhas, nos questionando alguma coisa. Nós, assim como eu falei anteriormente, nós estamos num tema hoje que fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, mas irmã Miriam, nós estamos num programa da juventude. Mas nós estamos aqui para falar, um dia fomos crianças. A irmã Rosângela foi uma criança. Todos nós que estamos aqui fomos crianças e os filhos dos irmãos que estão ouvindo aí agora, futuramente serão os próximos jovens, obreiros, pastores, diaconisas, obreiras do ministério. Então, que nós venhamos trabalhar, né, um pouquinho mais Com certeza. em cima das crianças, né, que é algo muito importante. Às vezes, os irmãos têm né, uma resistência, assim, mas é uma criança. Mas, como a palavra está dizendo, ensina. Ensina, porque lá na frente nós vamos ver os frutos, né, irmã Rosângela? É verdade. A irmã Miriam, tanto como a irmã Emily aqui, todas foram trabalhei com elas, né? E fazem... A Miriam fez quantos anos, Miriam? 21. 21. A Miriam fez 21. O tempo da restauração, a idade da restauração. Então, nós tínhamos uma congregação ali na Bom Jesus, né? Não ali na Inéia. Então, eu conheci a Miriam, era bem pequenininha, né? Tinha, acho que uns 2 anos, acho que tinha uns 2, 1 ano e pouco. Bem loirinha, acho que essa que era bem loirinha, tem umas fotos lá da Miriam. Eu ensinava, a Miriam ia, como parece que, é como ela falou, irmãs, ela ia com a mãe dela, o pai ali, ficava sentadinha, cantou no coral de crianças, né? Tanto ela como a Emily, só que elas são diferença de idade. Tu tem quantos anos, Miriam? Emily? 18. A Emily tem 18, né? A Emily tem 21. Tanto uma como a outra. Mas vou começar por aqui, fazer uma entrevista com a Miriam, né? Graças a Deus pela vida da Miriam, que seguiu firme hoje. Está trabalhando com o quê, Miriam? Com o som, né? E com o trabalho aquele da comunicação, né? Comunicação. A Miriam tá comunicação. O que mais, Miriam? A gente está auxiliando ali também no coral geral da área, geral, né? No está coral ali, misto. Né? E Deus também tem dado também a faculdade para a Miriam, né? Conta um pouco, Miriam, dessa tua trajetória, do tempo que tu estava na igreja, ou, às vezes, meio que às vezes ficava assim, mas estava sempre firme, tua mãe sempre te levando. Conta um pouco disso aí para nós. Glória a tua a Jesus. vida. Né? Como a irmã Rosângela estava falando, né? Nós temos ali algumas fotinhos de recordações que nós não lembramos, mas as irmãs lembram, isso, né? Guardado. Assim, quando minha mãe começou aí, eu não tinha nascido ainda. E minha mãe firmou ali, né? Gostou, firmou ali e falou, não, é aqui que eu vou ficar. E aí, então, a mãe começou a participar. Começou a fazer parte do corpo, assim. E aí, eu, então, nasci, cresci, né, na igreja. E desde pequena, estava sempre envolvida em escola bíblica. Eu lembro que nós tínhamos as escolas bíblicas ali, ganhávamos alguns puxões de orelha, né? Até, inclusive, no final de semana passado, o pastor Adriano Licidoni estava ali com a gente na área Bom Jesus e comentou, né, diaconisa e irmã Rosângela, dava uns puxõezinhos de orelha, até mesmo nele, né, irmã Rosângela? Olha os frutos aí. E aí, nós, pequenos ali, né, estávamos ali todos, um grupo bem grande, né, de crianças. Então, nós fomos aprendendo, né? Fomos aprendendo em escola bíblica, nos cultos de quarta. Às vezes vinha até uma resistência, né? Pelo menos da minha parte, assim. Hoje eu não quero ir. Não, mas vamos lá. A mãe estava sempre puxando. Vamos. Vamos ir na igreja. Da insistência, né? Então, eu cresci nesse meio. A irmã Letícia até comentou. Tem jovens que vêm do mundo, não conhecem, né? E tem jovens, assim como eu, que nunca, pela misericórdia de Deus, não conheci o mundo e não quero conhecer. E em um certo momento, assim, os irmãos, a maioria conhece o meu testemunho, mas em um certo momento, sim, bateu a curiosidade, a carne queria porque queria, adolescente, né? A carne velha reinando. E não, porque eu quero sair.
E Deus, pela misericórdia de Deus, foi a mão de Deus ali, não permitindo. Nós crescemos ali participando do coral infantil, participando dos cultos, doutrina, estávamos ali escutando a palavra. Então, nós tínhamos um conhecimento. E só que o jovem, a criança que cresce na igreja, ela começa vai chegando à adolescência, e assim como nós estávamos falando, né, vai ensinando, vai insistindo, mostrando o caminho. E mesmo assim, irmãos, eu creio que pode sim ver um momento da dúvida, né? O barquinho vai balançar, mas se Jesus está no barco, o barco firma. E eu me recordo que ali pelos meus 9, 10 anos, mais ou menos, que eu sempre fui um pouquinho grande, né? Então, ali pelos 10 anos, mais ou menos, eu já era grandinha. E começou a vir a curiosidade, as amizades. É muito importante nós frisarmos, né, a questão das amizades também. Porque, assim como nós falamos, o exemplo ele arrasta. Seja exemplo de pai, de mãe, de amizades. Então, querendo ou não, vai nos influenciar. Nós temos um ditado popular que diz, né, irmã Rosângela? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, sim, é uma questão, dependendo da minha amizade, vai influenciar, sim, na vida espiritual dos teus filhos. Vai influenciar, sim, na vida espiritual do jovem. Até irmãos. Não pense que é só no jovem que tem a mente fraca, a cabeça fraca, não. Todos nós estamos propícios. Então, a irmã Rosângela, se começar a andar com gente ali que o Espírito Santo não colocou, vai começar a influenciar, sim, na vida espiritual, no linguajar, vai mudar e acaba entristecendo o Espírito Santo. E eu lembro que ali as amizades começaram, né, a adolescência, a coleguinha lá que usa calça, que usa maquiagem, que, sabe? E nós vendo aquilo ali, sempre de sainha comprida, sempre de cabelão. E aí a gente olha assim, coleguinha de calça bonitinha, tá sempre cheia de gente. E aí a gente sente uma barreira, assim, eu creio que é algo no mundo espiritual, porque nós olhamos assim, eu sou da igreja, quase ninguém quer ficar perto de mim. E aí as pessoas não querem ficar muito perto, mas aí a gente começa a analisar, não, mas olha ali, aquela ali toda bonitinha, toda arrumadinha, né? As pessoas querem ficar perto dela, então eu quero ser igual a ela. Eu vou querer me aproximar dela, eu vou querer ser igual a ela também. E aí o diabo começa. Nessa fase da adolescência, né? A irmã Emily vai estar comentando um pouquinho depois como é que foi para ela. Mas, pelo menos, para mim, foi assim. Então, eu comecei a querer... Não quero mais estar na igreja. Eu vou sair da igreja. Eu não quero mais usar saia. Isso aqui é feio. Eu vou cortar meu cabelo. Eu vou sair para festa com minhas amigas, com minhas colegas, e ninguém manda em mim, né? A fase do eu me mando, né? Sou grande já. E aí, a importância, né, irmãos, eu digo assim, não por... Assim como a irmã Letícia falou, né? Nós não devemos temer aos pais. Nós temos que respeitar, honrar pai e mãe, como diz a palavra de Deus. Mas a minha mãe sempre insistiu muito para eu estar presente no culto. Daí eu falava, eu não quero. Não, mas tu vai. E a minha mãe sempre foi muito firme, né? Então, se ela falou que ia, eu tinha que ir, não tinha que fazer. Eu já nem, não vou. Deus me livre. Não. Então, se ela falou, então vamos, né? Vamos, baixa a cabeça, querendo ou não, vamos ter que ir. Então, nessa época, eu chegava momentos que eu parava e pensava assim, não, hoje eu vou falar para minha mãe e ninguém me segura mais, que eu vou sair da igreja e pronto. Acabou, não quero mais ir na igreja. Aí eu chegava na frente da minha mãe, aí eu olhava para ela, só olhava para o rostinho dela, né? Falava, não, deixa para outro dia. Outro dia a gente conversa, né? Eu acho que hoje ela não está muito... Não tá muito para conversa. E aí nós íamos adiando.
sendo bem sincera, hoje eu até brinco, né, irmãos? Eu não saí da igreja, eu digo assim, hoje em dia, eu dizia antes, mas hoje em dia eu tenho um entendimento que foi o Espírito Santo mesmo, né? Foi Deus que não permitiu. Não porque eu tive medo. Mas antes eu tinha muito o costume de dizer, não, eu não saí porque eu tinha medo da minha mãe. Se eu falasse que eu ia sair, porque a mãe falava, né? A mãe falava, enquanto estiver debaixo do meu teto... Falei, então tá bom. Deus usou essa maneira, esse refúgio para ti, né? Deus tem as suas maneiras, tem irmãos. suas maneiras de... E às vezes eu até pensava, mas a mãe é muito chata. Se eu chegar para ela e falar que eu vou sair da igreja, a mãe vai me bater, ela não vai deixar eu sair da igreja, ela não vai deixar eu usar calça igual as minhas colegas, ela nunca deixa nem eu ir ali na frente, no portão, brincar. Então, eu via, né, isso como, né, tipo, como que eu vou fazer isso? Mas hoje eu entendo que era a forma de Deus, não. Deus trabalhar na tua vida. Ficou ali, sabe? É verdade. E aí eu acho tremendo, assim, a forma que Deus foi agindo na minha vida. Sim. Que eu passei por uns momentos bem complicados, né? Questões, assim, pessoais, que veio, se desencadeou, então, a ansiedade. Sim. Depois veio desencadeando, então, a depressão. Sim. Creio que agora não vai dar tempo também de estar falando, porque a irmã Emily também, vamos dar uma oportunidade para ela trabalhar um pouquinho. Mas ali foram acontecendo coisas, irmãos, que um dia nós estávamos no Congresso Geral, né, de 14 anos do Ministério Restauração, assim como a irmã Rosângela falou, eu faço juntinho ali, né, 2 dias depois do Ministério, então nós fazemos a mesma idade, 2 dias depois. E nós estávamos ali em Esteio, se eu não me engano. E pela primeira vez, assim, até aquela fase, eu nunca tinha tido a vontade, né, o desejo de eu ir até a presença de Deus, de eu chegar e falar, não, hoje eu vou lá na frente receber uma oração. Porque nós vemos muito, né, receber uma oração, às vezes tu tá lá paradinho, agarra o braço e vamos lá na frente receber a oração. E... esses tempos, eu parando para pensar, assim, eu me questionei, comecei a lembrar daquilo que Deus fez na minha vida e eu lembrei que quando eu tive meu encontro com Deus, nós estávamos lá em Esteio e foi a palavra de Deus foi pregada e foi feito o convite. Lançaram um convite, não, vem aqui na frente receber uma oração. E pela primeira vez, eu tomei aquela iniciativa, através do Espírito Santo, né, me induzindo aquilo, mas eu falei, não, hoje eu quero receber uma oração. Eu pensei assim, hoje eu vou receber uma oração, então eu vou lá na frente. E aí, eu fui lá na frente, eu me recordo que até o pastor Rodrigo Sica, que na época estava conosco ali na área Bom Jesus, agora está na Itália, ele veio e impôs as mãos sobre mim. E eu... creio que ali naquele momento, né, fui batizado com o Espírito Santo, tive um encontro com Deus. Ali, pela primeira vez, eu pude sentir o que é a presença de Deus. Claro, nem 1/3 da glória de Deus, daquilo que, né, que é a imensidão de Deus. Mas ali eu pude sentir, pela misericórdia de Deus, um pouquinho, né, daquilo que Ele tem nos preparado quando subirmos. Glória a Jesus. Mas ali naquele momento eu senti uma graça tremenda de Deus. Eu fui impactada pela presença de Deus e eu saí dali convicta. É aqui o meu lugar. Eu não vou sair mais daqui. Não quero mais sair da igreja. Eu gostei de sentir, né, a presença de Deus. E é verdade, é gostoso sentir a presença de Deus. É bom, irmãos, é maravilhoso. Não tem explicação. Não tem, é algo tremendo que Deus, pela misericórdia, né, nos permite sentir. Nós somos tão miseráveis. E eu lembro que eu saí de lá da frente até praticamente quase ao centro de Porto Alegre. Eu fui chorando, impactada com a glória de Deus. Foi algo tremendo, assim, que eu não conseguia parar de chorar. Era a primeira vez que eu estava sentindo mesmo. E foi tão tremendo porque... às vezes nós somos impulsionados, nós vamos no automático, quer receber uma oração? Vou lá na frente. Mas a gente nunca, né, praticamente, na minha experiência, eu nunca tinha ido assim, não, eu vou receber uma oração porque eu preciso disso. Eu sempre fui no automático, irmão, sempre fui impulsionada ali, chegavam em mim, vamos lá na frente receber uma oração, tá
tá bom, eu vou lá. Mas eu creio que naquele dia foi algo especial que eu digo, né? Se nós não tomarmos uma iniciativa, se nós não dermos o primeiro passo, assim como eu dei naquele dia, um primeiro passo, de eu tomar, olha, hoje eu quero ir lá e receber essa oração. Se nós não tomarmos, né, a decisão de hoje, a partir de hoje eu vou seguir a Cristo, eu vou, né, é isso aqui que eu quero, é a palavra de Deus, eu quero viver isso. Quero viver as maravilhas que Deus tem para mim, né? Se nós não dermos essa iniciativa, irmãos, o Espírito Santo ele não pode trabalhar. O Espírito Santo ele nos convence, ele está ali para nos ajudar, mas a iniciativa tem que partir de nós, né, irmãos? Se eu creio que se eu não tivesse tomado a decisão naquele dia, não, hoje eu vou lá na frente, eu creio que eu não estaria aqui hoje. É verdade. E a Bíblia fala em Apocalipse 3, 20, né, se não me engano, que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se abrir, né? Se abrir, eu entrarei com ele, serei com ele, ele comigo. Se tu abrir, quer dizer que ele não arromba, de Satanás arromba. Jesus não, o Espírito Santo ele bate Aleluia. na porta. Se tu abrir, tem uma história antiga que a chave está por lá de dentro do coração. Né? Jesus não empurra nem a porta. Ele quer que tu abra a porta do coração para que ele possa entrar, então, trabalhar na tua vida e morar, né? Não é só, o Espírito Santo vem visitar, não, ele não visita. O Espírito Santo tem que estar dentro de nós, constantemente. Ele habita. Ele tem que habitar em nós para que a gente consiga vencer. Porque sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir vencer, porque ele é a força, uma parte de Deus. E é tremendo, né? Nós vemos que até foi no final de semana isso. Na segunda-feira, para mim já foi outra coisa, né? Completamente diferente. Sim. Porque na segunda-feira, eu sempre falo isso, eu estava com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, na escola, na mesma cadeira, mesmas amizades, só que aquilo ali não era mais para mim. E chegou a um ponto, eu estudava pela parte da manhã, que eu tive que baixar a minha cabeça, irmã Rosângela. Na sala de aula mesmo, eu falava, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Que eu comecei a sentir nojo de mim. Como, Senhor, que eu podia... Eu estava andando com essas pessoas, falando sobre esses assuntos, sabe? As amizades continuavam, né? Estavam ali, as mesmas coisas. Estava diferente. Só que algo em mim tinha mudado. Deus tinha mudado o teu interior. Deus tinha trabalhado o teu interior, né? Como se estivesse abrindo teus olhos. Exatamente. O Espírito Santo trabalhou, né? Trabalhou na minha vida naquele final de semana. Então, a partir dali, começou, né, a minha trajetória. E estamos aqui, pela misericórdia de Deus, até hoje, né? Amém. Esperamos continuar. Glória a Jesus, até a vida do Senhor. Em nome de Jesus. Então, agora nós vamos ouvir a nossa irmã querida, pela primeira vez que a Emily tem vindo aqui, né? Ela é filha do nosso irmão diácono Roberto Luciano, lá da área Bom Jesus. Né? Eles estão ali, né? Deus trouxe de novo para ali. E Deus tem trabalhado. E a Emily também foi uma aluna minha da escolinha, né? Uhum. Desde pequena, me lembro ela, né? Eu digo assim, ela é a mais alta de toda a família, mais alta do que o pai dela também. E ela está aqui para contar um pouco também da sua vida de criança, né? A trajetória de criança, né? Desde o tempo, né? As experiências dela com o Senhor Jesus. Até agora, como jovem, né? Porque 18 anos já considerado jovem, não é mais adolescente, né? Então, ela vai contar um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dela, os encontros com Deus, já batizada, né? Teve encontro com Deus, né? E os trabalhos que Deus tem feito na sua vida, né? Desde criança, né? Ali com a sua mãe, né? Com seu pai ali na escola, na igreja, né? Conta para nós, Emily, um pouco da tua trajetória espiritual. Meus pais começaram a frequentar a igreja ali a restauração, né? Sim. Quando eu tinha 1 aninho de idade. Imagina. Eu não lembro muita coisa, assim, da minha infância, assim, mesmo, de pequena. Uhum. Mas eu lembro que, assim, eu gostava muito de ir para as consagrações. Sim. De ouvir as historinhas, de aprender, de louvar. Aleluia. Uhum. E eu sentia, sabe, que era uma coisa boa estar ali. Frequentar, né? Ai, daí às vezes tinha aquelas vezes que eu ficava assim, ai, hoje eu não quero ir. Ai, hoje eu queria ficar deitada na minha cama dormindo. Ai, mãe, mas por que eu tenho que ir, mãe? Por quê? Eu queria só ficar em casa.
E daí eu via, né, na minha escola também, as outras meninas, as outras jovens, né, que não pediam permissão para a mãe para sair, não precisavam pedir para a mãe para poder fazer sair, as né, coisas, assim, só baladas, apenas essas iam. coisas. E quando eu não tive o meu encontro com Deus, eu pensava, ai, nossa, como eu queria ser que nem elas. Ai, nossa, como eu não queria pedir para minha mãe para poder sair. Só sair assim. Só que eu não imaginava, né, o que elas faziam sem, Sem, essa- né? Sim. Daí, quando eu comecei a frequentar o ensino médio, eu via, né, que nem tudo aquilo que eu queria para mim era realmente bom. Com Né? certeza. Era aquilo que Deus tinha preparado para mim. E daí, eu vou contar quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu Sim. fui em Uruguaiana. Foi no tempo que o pastor Marcos Felipe estava lá ainda. Daí, eu e meus pais, a gente foi visitar lá. Eu não lembro se Quantos era... anos tu tinha ali? Emily? Eu tinha entre 10 e 11 anos quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Que uma Foi coisa tremendo. assim, como criança, né? Sim, como criança. E foi, acho, se eu não me engano, foi um dos últimos cultos que teve. Se eu não me engano, era aniversário lá da igreja. E que eu me lembro, foi o líder de jovens que veio orar por mim. E eu, como eu sou muito tímida, eu tinha mania de orar com a mão no bolso, assim. E daí ele pediu, né, pra mim fazer assim com as minhas mãos, que ele ia orar por mim. E naquele momento que ele orou, eu me derramei em lágrimas e fui batizada com o Espírito Glória a Santo. Jesus, Com olha. entre 10 e 11 anos de idade. Imagina. E daí não demorou muito tempo, né? E meus pais, a gente se mudou, né? A gente foi pro Sim. Morro Santana. Sim. E daí, lá pelos meus 14, 15 anos, eu tomei a decisão que eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Eu nem contei para os meus pais não sabiam de nada. Eu só fiz o discipulado e fui. Fui batizada lá no... Tá no Nas vale. águas. No vale. Queria ser No vale batizada das- no vale. Uma decisão tua. Não Sim. precisou teu pai e tua mãe dizer, Não. não. Deus, Aleluia. o Espírito Santo de Deus falou para ti, né, que tu tinha que tomar uma posição. Sim. Né? Para te ver, o Espírito Santo batizou ela, foi um tempo bem longe, né? Mas aí Deus estava trabalhando, viu? A moradia do Espírito Santo na nossa vida, estava trabalhando a vida dela, até ela tomar a decisão. Aleluia. Viu? Ela mesma contou, não quero tomar o tempo da irmã, e que ela ficava assim, né? Ah, mas as minhas amigas... Né? Mas tudo é um enfeite. O pastor Marcos sempre dizia que o mundo é o shopping da carne, né? As maravilhas, principalmente para os jovens. Pode Verdade. continuar, Emily. E daí, antes de eu ser batizada, antes de ser batizada nas águas, no tempo que eu fui batizada com o Espírito Santo, como eu era muito pequena, tinha algumas coisas que eu ainda não entendia. Então, eu não tive como é que eu posso dizer? Aquele sentimento, sabe, de buscar, se colocar na presença de Deus. Tá? Se Isso aí. colocar, sim. E daí, eu lembro que depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, até algumas amizades minhas eu mudei, como a Miriam falou, né? Sim, a gente muda, né? Que a gente... É como se Deus estivesse abrindo nossos olhos, assim, que aquela amizade lá não é boa, que aquilo que a gente tá fazendo não era bom para nós, que aquele caminho não ia nos levar para a salvação. Daí, quando eu fui batizada nas águas, eu comecei a sentir mais a presença de Deus. Eu comecei a me entregar mais para Deus. Sim. Só que daí teve um momento que eu Retrocedeu. É, Para aquecer um pouquinho. que eu me sentia que aquilo dali, eu pensava, não, aquilo dali não é pra mim. Eu queria, como a Miriam falou, né, eu também queria experimentar as coisas do mundo. Eu não sentia mais alegria em estar na casa de Deus. Na minha cabeça, eu ia só por obrigação. Eu só estava indo lá por obrigação. Como ela falou também, que eu ia lá só para minha mãe não me xingar, para minha mãe, para não ter que Isso já era discutir. batizada? Isso eu já Sim. era batizada. Daí eu teve um Experiência. momento de frieza, Sim, de sim, frieza espiritual. Sim. Coisa, Daí né? eu não queria mais ir para a igreja. Eu ia só por força. Eu não gostava de... Eles me chamavam muito para cantar lá no Morro Santana. E eu não gostava, eu ia com uma cara fechada. Eu cantava sempre o mesmo hino. Sempre. Sempre. Porque eu queria que os irmãos Joasse de ti. parassem de me chamar para cantar. Porque eu não queria. Não, mas eu não queria. Deus queria que tu ficasse ali. E daí, depois, quando eu voltei para Bom Jesus, né? Faz há pouco tempo. Eu comecei a me sentir triste com aquele sentimento que eu estava sentindo de não ter a presença de Deus. Eu comecei a me sentir vazia, sem alegria, como o nosso pastor fala, né? Sim. Que um dos Fruto do Espírito é a a alegria. É a alegria. E daí eu comecei a orar, eu comecei a pedir para Deus para que Ele colocasse alegria no meu coração, Aleluia. que Ele tirasse toda a tristeza, toda a raiva, toda a angústia do meu coração.
que eu queria sentir novamente a presença do Espírito Santo, né? Eu queria sentir a presença de Deus novamente no meu coração. E daí coisa que teve na igreja. Cruzada? Isso, na Na cruzada. evangelística. No último dia. Porque nos 2 dias anteriores, na sexta e sábado, eu tava, Deus, eu quero sentir tua presença. Deus, eu Aleluia. quero até o final sentir a tua Glória a Jesus. presença. Estava insistindo, Tava batendo na insistindo, porta. mas- Batendo, batendo. E daí no E Deus domingo. estava vendo. E daí no domingo, eu tava. Os irmãos chamaram pra orar, todo mundo foi lá na frente, eu fui. E daí depois eu voltei pra trás. Eu voltei lá pra trás. Porque eu tava sentindo uma vontade muito, muito, muito forte de chorar. E daí meu pai perguntou se eu queria ir lá na frente, né? E daí ele me levou. E me chamou um irmão pra orar por mim. O irmão nem precisou encostar em mim, eu já derramei em lágrimas. Bah. O irmão nem encostou na minha cabeça, eu já me derramei em lágrimas. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E daí eu fui meio que batizada novamente com o Espírito Renovada, Santo. renovada. Aleluia. Deus renova Glória as a forças, Deus. né? Aham. E daí eu agora, né? Tô com um pouco de vergonha, né? Mas eu tô começando, assim, a querer mais as coisas de Deus, a buscar Aleluia. mais, Isto. a mudar. Isso. E Glória aí a Deus, Jesus. Deus tem te colocado agora, né? Tem nos colocado o líder da juventude, irmão Guilherme, a irmã Andressa, né? Que estão aqui, né? Andressa? Letícia, que eu faço confusão, a Letícia. Andressa é a mãe dela, Letícia. E estão aqui, né, jovens que estão ajudando os jovens. E tem uns jovens lá na Boa Jesus, e Deus está mandando, né? Está mandando Glória a jovens. Deus. Tem a irmã dela também, que é a Manu, logo a Manu também vai estar aqui. Mas a Emily, ela tem um sentimento sincero, né? Mas o que eu acho, assim, o inimigo, ele é astuto, né? Astucioso, ele é sagaz. Então, a juventude chega aquela alegria, é batizada, daqui a pouco dá aquele período de esfriamento, Tá né? Aquilo parece que esfria, né? Então, muitas vezes, é necessário Deus nos apertar em alguma coisa, porque a gente vai e busque a Deus, né? Porque Deus quer usar o jovem. As pessoas de idade já estão indo embora, daqui a pouco estão cansadas. Então, Deus, ele quer usar os jovens, né? A Aleluia. geração eleita, né? Que Deus tem levantado para ganhar as almas. Nós temos até, inclusive, irmãos, Ângela, um louvor que nós temos cantado na juventude, em vigílias, né? Santidade, constância, fogo e glória Imagina, serão a marca da nossa geração. exatamente. Aí, primeiro a gente tem que vir na santidade, A né? santidade. Não Ah, é de santidade. qualquer forma, é na santidade. Porque se nós não estamos pregando aqui, né, que vamos ser santos perfeitos. Não. Somos falhos, pecadores, miseráveis, não merecemos a misericórdia de Deus. Só que nós temos que buscar a santidade. Temos que buscar, Deus é temos santo. que buscar, porque nada acontece na nossa vida, irmão, se tiver tudo errado. Assim, temos que inculcar na cabeça das crianças, dos jovens, nós temos que andar em santidade. Né? certeza. Deus, o Espírito Santo não habita em templo sujo. Não tem. Né? A Bíblia fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ou agrada um e aborrece ao outro, ou ao contrário. Então, nós temos que viver em santidade. E nós precisamos de uma juventude constante, né? Nós vemos, assim, essa inconstância, muitas vezes, que nos afasta de Deus. Assim como a irmã Emily comentou, eu tive essa fase também de, será que é isso? Quando eu tive o meu encontro com Deus, eu tava ali, né? A gente fica fervoroso. Não, vou fazer a obra, vou buscar, vou servir, vou fazer. Primeiro amor, né? E aí, daqui a pouco, vem aquela, sabe? Antes de eu tomar a minha decisão do batismo nas águas, também me veio essa inconstância, né? Que eu pensei, mas será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que eu estou tomando a decisão certa? Eu vou me batizar, uma decisão muito séria. Para mim, me batizar, assim, foi uma questão... Para mim, era algo muito sério que eu via, porque nós, em momento algum, podemos, né, subir num púlpito, fazermos algo para Deus de qualquer jeito. Então, eu pensava, Deus, eu não quero me batizar. Eu pensava, é uma decisão muito séria que eu vou tomar e eu não quero pecar contra ti, Senhor. Então, eu não quero me batizar. Eu vou servir a ti, mas eu não vou me batizar. E aí, nesse período, assim, começou a vir a dúvida, a inconstância, assim como a irmã Emily falou. Bate aquela dúvida, Senhor, mas é isso mesmo que eu quero? Será que eu não quero mesmo conhecer o mundo?
O que tá acontecendo? Daí eu acho que é uma coisa meio assim do diabo mesmo, que ele começa a atacar na nossa mente e falar, mas é isso mesmo que tu quer? Ele põe dúvida. Ó, tu tem a Projeta. oportunidade agora, porque, né? É isso mesmo que tu quer? E aí eu comecei a pedir assim, né, também, Senhor, me ajuda, né? Eu preciso. Aí eu fui, né, veio uma carga do Espírito Santo novamente, daí eu falei, não, é isso mesmo. E aí, para mim, tomar a decisão do batismo também foi algo tremendo, porque Deus falou comigo, não, olha assim, ó, é o momento. Eu quero contar uma coisa para vocês, rapidinho, no caso do horário também, o que aconteceu comigo. Né? É claro que eu sou criança, eu já me converti. Eu ia me batizar, a família não é crente, né? Com 13 anos. Aí começaram a dizer, porque meu pai tinha uma tia que era crente, era Assembleia de Deus, né? Aí eu disse, eu era criança, 13 anos. Depois, com 16 anos, com 15, Deus começou a falar comigo. Família que não era crente, até meu pai e minha mãe, meu pai era da casa de Batuque. E uma vez eu saí pela rua, eu tinha 15 anos, eu saí pela rua a procurar, ver bem a sede das pessoas. Eu fui na casa de uma pessoa que era até de uma seita, mas contava história de criança. E eu queria ouvir a palavra de Deus, mas não achei. Mas, assim, não quero me compridar por causa do tempo. Deus encaminhou tudo certinho. Eu comecei a procurar Deus me dava sonho de como é que eu vou dizer, de vinda de Jesus. E uma vez meu pai tinha um rádiozinho. Quem conhece, os antigos conhecem uma revelação chamada A Última Trombeta, né? É uma revelação, era uma radiofonização num LP. Eu não sabia, eu estava lavando meus pés, até hoje, escutando aquele rádiozinho. Aí eu botei naquela emissora, só uma historinha. Comecei a escutar aquilo. Comecei a escutar, eu disse, E me deu um temor, eu disse bem assim, com essas palavras, meu Deus, como é que eu vou ser evangélica? Não tem como. Eu disse assim, estava perdida, me senti perdida ali, triste, perdida, e fiquei temerosa. Mas Deus, mais a minha mãe, tinha uma tia, que ela era na igreja, ela ia nos cultos, ela passava ali em casa sempre. E eu comecei a falar, eu estava sentada na frente de uma televisão, nunca mais me esqueci. Começou a falar, eu tinha 16 anos. E aí eu comecei a falar, e ela disse assim, mas tu podia ser crente, tu quer ir na igreja? Eu disse, quero. E ali eu fui e aceitei Jesus. Aleluia. Aceitei Jesus com 16 anos, família que não era crente. Fui perseguida tremendamente mesmo. O tempo o tempo é muito curto para me falar o que eu passei, né? Quando foi para me batizar, a minha mãe não queria deixar eu me batizar. Não, mas antes disso, como vocês, né, estavam falando que de dar aquele desânimo, eu disse, eu não, acho que eu não. Aí deu não sei o que estava acontecendo e eu fui sair com as minhas amigas, eu não tinha me batizado ainda. E eu enganchada com ela, eu disse, o que eu vou fazer? Eu tenho 16 anos, eu sou jovem, vou ficar... Isso que eu já tinha tomado uma decisão. Mas o que Deus fez? Tenho meu irmão hoje com quase 60 anos, né? Ele tinha 3 aninhos e deu um problema numa infecção respiratória e parou no hospital. E ali eu fiquei muito nervosa e eu fiz um voto com o Senhor. Se Deus curasse ele, eu ia me batizar. E fui de manhã para aquela oração no jejum, né? E Deus curou meu irmão, hoje está lá, um militar forte, né? E eu continuei, me batizei, mas no dia do meu batismo, a minha mãe não queria deixar, aí que foi ex-padrasto, era padrasto dela, né? Foi lá, que ele era crente, e ela respeitava muito ele, e me levou. Quando estava perto da igreja, o ônibus estragou. Quando eu cheguei na igreja, o pastor já quase que não leva a minha ficha, mas eu batizei. Quando eu me batizei, as lutas redobraram. Mas Deus, Ele me cuidou. Aleluia. Eu posso dizer que até aqui o Senhor me ajudou. Jovem, com 16, 17 anos, 16 anos. E a perseguição foi grande. Por isso que eu digo assim para vocês, não desanimem. Porque vocês têm pais crentes. Vocês têm a família crente. Eu não tive uma família crente. Graças de muitos anos depois que meu pai aceitou Jesus, partiu. Hoje a minha mãe, inclusive, às vezes vai às quinta-feira com nós ali orar. Até vai fazer 90 anos. E ela dizia assim, esse negócio de Bíblia aí é bobagem. Isso é bobagem. Ela dizia, isso aí não é certo. Não, isso aí... Ela não acreditava. Hoje ela crê em milagre, ela crê na palavra. Então, ela aceitou Jesus. Falta muitas coisas na vida dela, mas ela quer Jesus. E eu vou dizer algo que talvez eu não tenha dito assim numa live. Eu me lembro, a minha mãe até me chamava de louca. Antes de me batizar, de conhecer o evangelho, assim,
eu tinha um desejo tão grande, irmãs, mas tão grande, eu sempre digo, eu gostaria de ter isso agora, mas tão grande de buscar Deus, uma sede insaciável de buscar Deus. A minha mãe tem um terreno muito grande, era meia lomba, assim, era areião. Eu ia para os fundos da casa do pai, lá para os fundos, de noite, dobrar o meu joelho e buscar Deus, porque eu queria, buscava Deus, numa intensidade grande de buscar Deus com sede, mesmo que, sabe, aquilo que ninguém, eu não sei porquê, sabe, era uma coisa que inflamava no meu coração. E Deus, então, se inclinou para mim, viu uma oração, viu meu coração, que nem Cornélio, né? Viu que o Cornélio dava esmola e mandou, então, Pedro ir lá pregar a palavra para ele. É bem assim, então, vocês que estão aqui, né, ouvindo, que vocês têm essa experiência com Deus, como a Emily, né, como a Miriam, né, de criança, né, já de criança, criada na igreja, né, vocês são criadas na igreja, com luta. Eu não fui criada na igreja. Eu apenas aceitei Jesus com 16 anos, né, mas eu agradeço a Deus por ter, com 16 anos mesmo, né, e até aqui o Senhor tem me ajudado. Que Deus, independente, crescendo ou não, Deus, Não. Ele quer salvar a todos. Quer A salvar. palavra fala que Ele quer salvar a Ele todos. quer salvar a todos, né, a mim, como a Emily, e não sei quanto tempo nós temos ainda. Nós temos 8 minutos. Tá, 8 minutos. Me conta, tanto como a Emily, com em poucas palavras, uma grande experiência que tu viveu. Uma experiência assim, que te marcou. Acho que foi quando eu fui realmente batizada com o Espírito Santo mesmo. É? Uhum. Aquilo Que eu marcou. comecei, daí, como eu falei, né, que é a primeira vez que eu fui batizada lá, que daí eu comecei a pedir experiência para Deus, experiência com Ele. Aham. Daí eu fui batizada, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fui batizada com o Espírito Santo, uma sabe? experiência. Porque eu vi as pessoas sendo batizadas e eu também queria ter aquela sensação, aquela alegria do Espírito Santo. Sim. E eu comecei a buscar Jesus, a pedir experiência. Até hoje eu ainda continuo pedindo experiência com Sim, Ele, né? sim. Ter um encontro verdadeiramente com Ele. Sim. E tu, a grande experiência da tua vida, te marcou? Eu creio que o dia do meu batismo também com o Espírito Santo. Santo. Aquilo é Foi marcante, né? algo tremendo, assim, da parte de Deus, que Deus falou tremendamente comigo. E ali eu entendi também um dos motivos de eu não ter saído da igreja. Deus falou fortemente comigo naquele dia, assim, que ali eu vi, Deus falou pra mim, olha, tu é separada. Tu tentou e não conseguiu e tu não vai conseguir. Porque Deus falou pra mim que eu havia sido separada para fazer a obra dele. Glória E a aí Deus. não tem pra onde fugir. Quando tu é escolhido, quando tu é separado, não tem pra onde fugir. É verdade. Deus vai estar sempre ali com a sua mão sobre nós, né? Glória a Jesus. Mas nós temos diversas experiências também, né? Uma hora a gente pode verdade. falar um pouquinho sobre experiências, tanto no mundo espiritual, quanto é tremendo o que Deus faz. A irmã quer ler, então, os ouvintes, nossos ouvintes, quem está com nós. Aleluia. A Emily vai ler, então, quem está conosco. Se tiver pedido de Pedido de orações orações, também, oração. vamos estar orando. Regina Ramos Ferreira. A Rosângela foi professora dos meus filhos, Raquel, Elias e Débora. Rosângela saiu com vida naquela época. Jorge Wolf, glória a Deus. Kátia Moura, peço oração por minha família e várias causas do meu esposo na justiça, pela minha saúde, salvação e libertação por Oséias. Brenda e Michele, porta de emprego pela saúde de Paco. Letícia Rodrigues. Irmã Andressa Maciel também ensinou a Lívia a falar do inferno para ela e ela tem bastante temor. Daniel Santana, paz do Senhor, peço oração por minha família. Givanildo Lucas Ribeiro, paz do Senhor Jesus Cristo. Miriam Pereira, glória a Deus. Marilise Machado, paz, oração e união. Aleluia. Marizane Santos, glória a Deus, ele é fiel. A irmã Isiele Ribeiro, que bênção, queridas irmãs Rosângela e Emily. Fio Chaves, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Só isso. Glória a Deus. Tem mais aí, gente? Irmã Cristina Muller. Ela quer saber e como foi teu batismo com o Espírito Santo. O meu? É. O meu batismo com o Espírito Santo, irmãos, eu era jovem, né? Então, eu me lembro que eu fui... Onde é que eu fui? Tá, eu fui nas lojas Marisa, antigamente, nas lojas Marisa, aí ele foi comprar uma saia. E antigamente as jovens, né, pegam um vestido, né? Eram bem alegres, sempre do meu jeito. Aí eu cheguei naquele culto, era um aniversário do Coral da Juventude.
lá no antigo ministério. E eu estava assim, sabe? Fazia, eu acho que um ano, eu me converti em 71, foi em 72, bati, estava lá fazendo. Daqui a pouco o fogo de Deus caiu, irmão. Quem é que me segurava, mano? Glória a Deus. Foi glória de Deus. Eu não queria saber de nada. Eu pulava, eu saltava. Foi assim uma coisa extraordinária. Aleluia. E Deus começou a me dar dom. Eu alegrava, eu falando línguas. E olha, foi uma experiência assim maravilhosa comigo, né? Batismo com o Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo nunca mais esquece. Não esquece. Porque ele é o que Jesus é o Consolador, ele é o amigo, né? E ele puxa a orelha das... Não é só eu, que às vezes as pessoas dizem que eu puxo as orelhas das crianças, né? Ele puxa nossas orelhas, diz, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. E ele é um amigo que... Ele não é um amigo acusador, ele é um amigo que vem, nos ajuda e nos abraça e nos conduz até a presença de Deus, né? E a Bíblia diz que ele geme por nós com gemidos, ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar. Entendeu? Imagina o Espírito Santo, né? Que maravilha, que coisa maravilhosa. Imagina no dia do Pentecoste, né? Diz que foi um vento como um vento veemente, né? E se viu, então, como línguas de fogo, né? E Deus tem feito muitas maravilhas. Aleluia. Seria só isso, minha irmã? Creio que é isso. Também temos ainda 3 minutinhos. Sobre o batismo com o Espírito Santo, eu não sei como é que foi o teu, irmã Emily, mas eu lembro que eu olhava assim e começou a arder aquela chama assim, mas até então eu olhava e falava, mas pra que esse fiasco, meu Deus? Pra que tudo isso? Quando eu olhava, né, as irmãs, nossa, recebendo ali, pulando, falando em línguas e se atirava no chão. Eu falei, meu Deus, pra que não precisa tudo isso, Senhor? Até a gente começar a querer também fazer aquele Exatamente. Só que no dia que eu fui batizada, irmão, eu sou uma fiasqueira. Uma fiasqueira, assim, ó, mas aquele dia foi tremendo, assim, foi tremendo, mas eu tive que sair carregada da igreja. Eu lembro que meu pai me pegou no colo, me botou dentro do carro e vamos pra casa. E eu cheguei em casa chorando e entrei pra dentro de casa e o pessoal tudo na rua olhando o que aconteceu com essa menina. Mas eu olhava e falava, pra que tudo isso? E eu fiz isso e mais. E mais um pouco. É tremendo, E né? assim, irmãs, ó, eu fui batizada com o Espírito Santo, as pessoas choram. Eu era diferente. Eu ria, uma alegria, uma ria. Eu me lembro que uns pastores falavam que antigamente os pastores eram batizados com o Espírito Santo, que riam, né? Eu rio, é uma coisa assim que... Não é aquele riso que a gente está rindo, né? Mas era uma coisa que vinha de dentro. Ria e ria, uma alegria que vinha assim. E eu falava tudo que é língua, e eu não chorava, mas eu ria. Mas sentia uma coisa tremenda, irmão. Aleluia. Tremenda da glória de Deus. Poder de Deus mesmo, poder de Deus. O Espírito Glória a Santo é Jesus. tremendo. Vamos estar orando, então. Temos 2 pedidos de oração. Nós vamos estar colocando a vida dos irmãos. Agradecer os irmãos que, né, estiveram aí conosco. Irmã Rosângela, então, pode estar dirigindo esta oração por nós? Isso. Então, você que ouviu esse programa, né? Seu filho, tudo que seu filho na palavra de Deus. Aleluia. Né? E vamos estar orando também para aqueles irmãos, os pedidos que foram dados aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos mais na tua presença, mais uma vez. Nesta live, Senhor Jesus, juntamente com os irmãos aqui, o casal, irmão Guilherme, irmã Letícia, Senhor, que são líderes da Juventude da Bom Jesus, a irmã Miriam, a irmã Emily, Senhor Deus, que tu tens oportunizado de ela participar desse programa, a mim, Senhor, que tu oportunizou a falar alguma coisa, entrevistar, tudo pela tua misericórdia, aqueles pedidos de oração que estão ali também, Senhor, pedidos, testemunho, palavras. E assim, Senhor, nós te pedimos, já te agradecemos. Vai conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, nós encerramos mais uma programação pela glória de Deus. Paz, oração e união. Deus abençoe os irmãos. Glória Aleluia. a Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
Música